O navio fantasma Mary Celeste, o mistério nunca resolvido. Respire fundo, apague as luzes, e prepare-se para embarcar em uma das histórias mais sombrias e perturbadoras dos mares. Esta é a lenda real do Mary Celeste, o navio fantasma mais famoso do mundo. Uma embarcação que foi encontrada à deriva em 1872 intacta, com todas as provisões a bordo, mas completamente sem tripulação. O que aconteceu com os marinheiros? Por que desapareceram sem deixar rastros? E principalmente, que forças misteriosas se escondiam no coração do Oceano Atlântico naquela noite de silêncio absoluto? A viagem começa em novembro de 1872. O capitão Benjamin Briggs, um homem respeitado, experiente e profundamente religioso, decidiu aceitar uma rota comercial que o levaria de Nova York até Gênova, na Itália. O Mary Celeste era um navio mercante robusto, de 30 metros de comprimento, construído para resistir às tempestades mais violentas. Naquele dia, carregava mais de 1.700 barris de álcool industrial. A tripulação era pequena, 7 homens além do capitão, sua esposa Sarah e a filha pequena do casal, Sofia, de apenas 2 anos. Todos estavam saudáveis, preparados e confiantes. Nada indicava que aquela seria sua última viagem. Durante os primeiros dias, o Mary Celeste navegou tranquilamente pelo Atlântico. O mar estava calmo, os ventos favoráveis, e a tripulação mantinha uma rotina disciplinada. Testemunhas que acompanharam a partida afirmaram que o capitão Briggs estava de bom humor, feliz por levar sua família consigo. Mas apenas algumas semanas depois, o silêncio se abateu sobre o navio. No dia 4 de dezembro de 1872, outro navio mercante chamado Dei Gratia avistou o Mary Celeste, à deriva, a cerca de 600 milhas das ilhas dos Açores. O capitão do Dei Gratia, David Morehouse, ficou intrigado. As velas estavam parcialmente içadas. O navio parecia desgovernado, mas não havia sinais de luta ou de naufrágio. Ao se aproximar, percebeu que nenhum tripulante se encontrava no convés. Decidiu então enviar alguns homens para investigar. Quando os botes do Dei Gratia alcançaram o casco do Mary Celeste, o silêncio era sufocante. O som do mar batendo contra as tábuas ecoava como se fosse o único sinal de vida. Os homens subiram a bordo, e a cena que encontraram é até hoje um dos maiores mistérios da história marítima. O navio estava em condições de navegar, havia comida e água suficiente para 6 meses. Os pertences pessoais da tripulação permaneciam intactos. Roupas, documentos, diários de bordo, até brinquedos da pequena Sofia estavam nos aposentos. O estoque de barris de álcool estava quase todo intacto. Apenas alguns mostravam sinais de vazamento. Mas algo essencial estava faltando. O bote salva-vidas havia desaparecido, assim como os instrumentos de navegação. O que teria acontecido? A hipótese mais comum seria de que a tripulação abandonou o navio em desespero, talvez temendo uma explosão causada pelos vapores do álcool. Mas se fosse isso, por que não voltaram depois que nada ocorreu? Onde foram parar? E como explicar que deixaram tudo para trás, até mesmo seus pertences mais importantes? Aqui começa a lenda. Marinheiros afirmam que o Mary Celeste estava amaldiçoado desde sua construção. Dizem que vários trabalhadores morreram em acidentes misteriosos durante o estaleiro. Outros relatos falam de tripulações anteriores que enfrentaram tempestades anormais sempre que embarcavam. Mas nada se compara ao que aconteceu naquela viagem fatídica. Relatos posteriores dos homens que entraram a bordo do Mary Celeste dizem que o ambiente tinha uma atmosfera pesada, quase sufocante. O ar estava impregnado de um cheiro forte e doce, como se fosse o hálito da própria morte. Alguns juraram ouvir passos no convés, como se a tripulação ainda estivesse ali, invisível. Um dos homens relatou que, enquanto examinava a cabine da família Briggs, sentiu o leve som de uma criança rindo ao seu lado. Quando se virou, não havia ninguém. O diário de bordo, que ainda estava na mesa do capitão, trazia anotações estranhas. O último registro era do dia 25 de novembro, relatando clima estável e mares tranquilos. Nada indicava pânico ou problemas. Apenas silêncio, como se a história tivesse sido interrompida de repente. Com o passar dos anos, inúmeras teorias tentaram explicar o enigma. Alguns acreditam que piratas atacaram o navio, mas não há sinais de violência ou saque. Outros sugerem que uma onda gigante, um rogue wave, teria forçado o abandono.
Mas por que o navio permaneceu intacto? Há ainda hipóteses de motim, mas a tripulação era leal e confiável, sem histórico de rebelião. As explicações sobrenaturais, no entanto, são as mais assustadoras. Alguns marinheiros afirmam que o Mary Celeste foi vítima de uma força invisível do oceano. Relatos de outras embarcações que passaram pela mesma região falam de luzes misteriosas surgindo no céu, como se fossem sinais de outra dimensão. Há quem diga que o navio foi engolido por um vórtice temporal, uma fenda entre mundos, que tragou os tripulantes para nunca mais devolvê-los. Lendas mais sombrias contam que o Mary Celeste foi abordado por algo que não era humano. Testemunhas de outros navios relataram, anos depois, que avistaram silhuetas escuras subindo pelas cordas do navio abandonado, mesmo após o resgate. Alguns juraram que viram figuras sem rosto caminhando pelo convés em noites de lua cheia. O destino do Mary Celeste também foi perturbador. Após ser encontrado, o navio foi rebocado e levado a Gibraltar. Lá, autoridades marítimas investigaram o caso, mas nenhuma explicação convincente foi registrada. O navio acabou sendo vendido e continuou navegando por mais de uma década, sempre cercado por rumores de azar e tragédias. Tripulações que o comandaram depois relataram acidentes estranhos, doenças súbitas e mortes inexplicáveis. Em 1885, o Mary Celeste foi deliberadamente naufragado em um plano de fraude de seguros. Mas dizem que mesmo afundado, sua maldição não terminou. Pescadores afirmam que em noites tempestuosas, ainda é possível ver um navio sem tripulação vagando no Atlântico, com velas rasgadas e luzes tremeluzentes em suas janelas. E talvez o mais inquietante de tudo, há relatos modernos de transmissões de rádio captadas por embarcações que cruzam a mesma rota. Voices confuses, em inglês do século XIX, pedindo ajuda. Algumas repetem o nome Briggs, outras apenas murmuram: "Nós estamos aqui." O caso do Mary Celeste nunca foi resolvido. E talvez nunca seja, mas uma coisa é certa. Até hoje, o oceano guarda segredos que jamais deveríamos tentar compreender. Agora eu te pergunto: teria coragem de entrar em um navio fantasma sozinho, em alto mar? Ou acredita que certas embarcações carregam dentro de si não apenas o peso da água, mas também o peso das almas que nunca chegaram ao destino? Respire fundo, olhe para o mar e lembre-se: nem sempre o que desaparece está realmente ausente. Às vezes, ele apenas espera. Para volta.